Olá, povo de Deus, sábado da terceira semana da Páscoa. O nosso texto de hoje, como primeira leitura, Atos 9, 31, 42. E já no primeiro versículo, nos surpreendemos com uma afirmação de Lucas, dizendo que naqueles dias a igreja vivia em paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Acostumamos-nos tanto a falar das condições inóspitas do nascimento do cristianismo que precisamos nos situar para entender de que tipo de paz nos fala Lucas. O teólogo alemão Klaus Weingast nos ajuda a decifrar o que significava na época a Pax Romana. Primeiro, ele faz notar que a palavra paz aparece no Novo Testamento exatamente em 100 passagens. Porém, ele chama nossa atenção ao fato de que o conteúdo central da proclamação original cristã, o testemunho da morte e ressurreição de Jesus, está ligado de modo característico com a ideia de paz. Jesus foi levado à morte pela execução na cruz, portanto, pela força de ocupação romana. Ele não morreu por acaso ou por acidente. Como costuma dizer o Frei Beto, que eu saiba, Jesus não morreu de hepatite na cama, nem de desastre de camelo numa esquina de Jerusalém. Jesus foi executado por soldados de Roma, após processo e em virtude da condenação pelo procurador romano na Judéia, Pôncio Pilatos. Jesus não fez amizades nem alianças com a aristocracia sacerdotal dos saduceus em Jerusalém, com a qual teve vários enfrentamentos, mas a instância decisiva foi o procurador romano. O fato dele ter mandado executar Jesus na cruz mostra que a morte de Jesus está ligada à paz política que reinava naquele tempo, a tal Pax Romana, estabelecida e garantida pelo poder romano. Do ponto de vista do procurador, esta execução era, como muitas outras, ato para garantir a paz. A eliminação do subversivo Jesus era para pôr fim a um conflito e restaurar a Pax Romana. Por tudo isso, muito já se questionou o que realmente nesse contexto Lucas chamava de paz. Basta ver a percepção de João no Apocalipse como contrasta com essa visão de Lucas. Para o Apocalipse, os cristãos viviam em tempos terríveis de perseguição da parte do Império Romano. Por isso, é nada fácil a combinação dessas duas perspectivas. A paz que o Império garante é à custa de muita submissão e exploração dos cidadãos, sobretudo das colônias, por meio de escorchantes impostos, violência de sua guarda pretoriana e eliminação daqueles que o incomodassem, como Jesus e mais tarde os seus seguidores. O nosso texto de hoje, começando com essa observação de paz, na visão de Lucas, tem a intenção de mostrar, num primeiro momento, a expansão do cristianismo e o protagonismo do Espírito Santo na missão. E, num segundo momento, há dois relatos que envolvem Pedro, que vai visitar as comunidades, certamente fundadas por Filipe ou por sua influência nasceram. Estas comunidades estão no caminho da viagem de Pedro a Cesareia, onde se dará o grande episódio da conversão de Cornélio. A região que Pedro faz as visitas nas pequenas comunidades dispersas na Judéia fica a uns 40 quilômetros de Jerusalém, a cidade de Lida, e Jope, que estava a uns 15 quilômetros de Lida, onde hoje temos Tel Aviv. Pedro cura um paralítico em Lida e em Jope fica hospedado em casa de um curtidor de peles. Trabalho classificado como impuro pelos judeus. E ressuscita uma tecelã. O mundo cristão é feito de artesãos, pessoas independentes de condição modesta. Foi entre eles que o cristianismo se espalhou. Eram pessoas simples que estavam mais ou menos marginalizadas da lei. Desta forma,
o cristianismo legitimou a prática dos judeus marginalizados, mostrando-se ao alcance das pessoas socialmente de baixo, que já não se sentiam expostas à condenação dos doutores. As casas dessas pessoas se tornaram os pontos de referência fundamentais para os missionários itinerantes. Os relatos dos milagres que Pedro realiza em Lida e Jope têm paralelos explícitos com a cura do paralítico e a ressurreição da filha de Jairo, realizados por Jesus. Paralelo proposital da parte de Lucas, que assim deixa claro que Jesus continua vivo e age por meio dos seus apóstolos, aumentando dia a dia o número dos seus seguidores reunidos em pequenas comunidades. Nosso evangelho, e o nosso evangelho de hoje, é praticamente o final do capítulo 6 de João, versículos 60 a 69, faltando apenas os últimos 2 versículos. É claro que se destaca aqui a pergunta fundamental de Pedro: a quem iremos, Senhor? Porém, é importante fazermos uma reflexão do que é que está por detrás dessa pergunta. Lembremos-nos que o capítulo 6 de João começa com a bênção de Jesus sobre os pães, que encantou a multidão. Depois vem o episódio de Jesus que caminha sobre as águas, que amedrontou os discípulos. E em seguida o debate de Jesus com a multidão, que não tinha conseguido passar do encantamento para a compreensão do sinal dos pães. E para culminar finalmente no discurso de Jesus sobre o pão da vida. O pão que eu darei é a minha carne, entregue pela vida do mundo. Frente a essa estonteante afirmação de Jesus, os judeus debatiam entre si: como é que ele pode dar a sua carne a comer? E Jesus desenvolve sua perspectiva, que aos ouvidos dos judeus era por demais escandalosa. Se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem se alimenta com a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. E para extremar o assombro dos judeus, Jesus arremata dizendo: este é o pão que desceu do céu. Com isso, fica clara a sua origem divina, verdade que os judeus não podiam aceitar. Esse contexto é fundamental para entendermos o nosso texto de hoje. Muitos dos seus discípulos queixaram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? E Jesus não faz qualquer concessão, continua afirmando sua origem divina, dizendo-lhes que ainda o viriam subir para onde estava antes, para junto do Pai. E se o escândalo dos discípulos vem do fato de que Jesus afirmou ter descido do céu, o anúncio de sua ascensão terminará por provocar a derradeira rejeição em alguns. A crise está instaurada. A partir daquele momento, muitos discípulos o abandonaram e não andavam mais com ele. Crise semelhante nós presenciamos nos dias de hoje. Quantos que falam de Jesus, gostam de Jesus, proclamam sua fé nele, mas quando ouvem as exigências que daí decorrem, somem ou se refugiam em espiritualidades desencarnadas, ou seja, preferem Jesus sem a sua carne, gerando muitas espiritualidades parciais. Nossas comunidades sempre repetem: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Isso parece ser muito confortante,
Porém, será que quem reza esse mantra lembra-se de que no Evangelho ele é antecedido pelo anúncio de Jesus sobre a desgraça que está por vir às cidades que não se converteram, mesmo tendo sido agraciadas por seus milagres? E também pela belíssima oração de Jesus ao Pai, que ele louva porque o Pai revelou a boa nova aos pequenos e escondeu dos sábios e dos doutores? É para esses que Jesus recomenda que tomem o seu fardo e se lhes apresenta como manso e humilde. Será que os mesmos que repetem esse mantra da mansidão e humildade de Jesus teriam coragem de repetir: Jesus, revolucionário do reino do Pai, fazei-nos tão revolucionários como vós? Pois a mansidão de Jesus não o impediu, quando foi preciso, de fazer um chicote de cordas e expulsar os vendilhões do templo, ou se referir a Herodes como uma raposa. Jesus, frente à deserção de muitos dos seus discípulos que se escandalizaram com suas palavras, pergunta aos 12: vós também quereis ir embora? E isto provoca uma belíssima confissão de fé de Pedro, de maneira incisiva: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Oxalá seja essa também a nossa convicção de fé. Um beijo no seu coração.